Esse é um tema que todo mundo sempre pergunta. Inclusive no programa do Caio, assim, TPM sempre é motivo de questionamento. Afinal, né, eu acho que, sei lá, 90% das mulheres, mas pelo menos uns 80% das mulheres passam por isso, né? E não é fácil. Às vezes mais, às vezes menos, né? Cada uma tem os seus sintomas. Escrevam aí pra mim os sintomas que vocês costumam ter, como que costuma ser pra vocês, porque pra mim é assim. Eu não costumo ter cólica, muito difícil, mas eu tenho muita enxaqueca e acne. E fico virada no giraia também. Nossa, a oscilação de humor eu acho que é a mais difícil de escapar, né? É meio que unânime entre todas. E assim, é difícil alguém falar disso, né? Por incrível que pareça, é uma situação muito comum, né? Da maioria das mulheres, mas é difícil alguém sentar, conversar sobre isso. E os homens parece que não entendem, por mais que às vezes seja, né, um médico, nutricionista, alguém mais estudado, assim, sobre o assunto, alguém da área de saúde, né, um educador físico, tá, Caio? Eu acho que eles não conseguem ter noção, né, de como que isso é pra gente. É muito difícil, é só quem passa mesmo, porque é uma oscilação de humor muito grande, tem esses sintomas físicos mesmo, né? Então, é muito complicado pra gente, nossa, é um período chato, né? Pra mim, assim, tem mês que bate mais pesado, tem mês que tá mais leve. Ruth, eu também fico chorona, fico meio chorona geralmente também. É exatamente, cara, uma panela de pressão. É muito complicado mesmo, nossa, pra gente é muito difícil. Então é legal ter alguém falando sobre isso, a gente compartilhar o que a gente faz pra amenizar tudo isso, né? Compartilhar as nossas dicas. E assim, que nem eu tava falando, o homem não sabe explicar o que acontece. Por mais que você diga o que você tá sentindo, a impressão que eu tenho é que às vezes eles acham que é frescura, nossa. Mas é um negócio assim mais forte do que a gente mesmo. É impressionante. E por que isso acontece, né? Muita gente mandou naquela caixinha de dúvidas que eu deixei, falando um pouco dos sintomas, falando do inchaço, que acho que acontece com muita gente também, né? E assim, é o seguinte, nessa fase de TPM, o estrogênio e a progesterona, eles estão em alta, né? E porque a progesterona está alta, ela estimula a produção de um outro hormônio, que é a aldosterona. E aí, essa aldosterona é que regula ali a nossa função renal, o nosso sistema renal, e isso acaba provocando retenção de líquidos. Por isso que é tão comum a gente ter essa retenção de líquidos. Então, primeira coisa que eu gostaria de conversar sobre isso, com vocês, é sobre essa retenção de líquidos. Como que vocês fazem para amenizar? Vocês aumentam o consumo de água? Nessa fase é muito importante a gente aumentar a ingestão de líquidos. Eu vejo assim que muita gente não bebe água. A gente bate muito nessa tecla, né? Minhas amigas nutricionistas que estão aí devem bater muito nessa tecla com os pacientes e tudo. E é muito importante, mas, gente, ainda assim, muitas pessoas não tomam água. E nessa fase é mais importante ainda. É uma fase que o negócio é fisiológico mesmo. Vai aumentar a retenção de líquido. Então, a primeira coisa, beber água. Francine, toma mais água e chás, além de drenagem. A drenagem linfática é uma boa opção também. É uma ótima opção para a retenção de líquido. Já que você falou da drenagem, que fique bem claro, tá? Tem gente que fala, drenagem é bom para emagrecer. Gente, a drenagem não é para emagrecer. A drenagem é ótima, tá? A minha cunhada é fisioterapeuta, faz drenagem principalmente nas gravidinhas, mas nas mulheres em geral, ela faz drenagem.
é ótimo, é uma ferramenta assim maravilhosa para ajudar a combater a retenção de líquido, dentre outras coisas, mas não serve para emagrecimento, tá bom? Se alguém te falar que a drenagem tá eliminando gordura, isso é mentira. Nossa, isso aí é uma mentira que te contaram para vender a drenagem, porque não é para isso que serve, tá bom? Ajuda muito na retenção de líquido, principalmente nessa fase. Então, é muito importante a gente aumentar o consumo de água, de líquidos em geral, tá bom? Se você tem um pouco de dificuldade de beber água, o que é bom? Aumenta o consumo de suco natural, de chás, tá? Só cuidado com as calorias do suco natural, tá joia? Prefira a água. Um chazinho também sempre cai bem, tá? Pode fazer uma água saborizada, são ótimas opções. O que mais? Durante a menstruação em si, a gente já tem uma queda bem drástica da progesterona e do estrogênio. E aí é o seguinte, por causa dessa oscilação de hormônios, isso interfere muito no nosso sistema nervoso. Interfere demais. E aí interfere na nossa produção de neurotransmissores, especialmente os neurotransmissores que geram nossa sensação de felicidade, de prazer, né? Tem a serotonina, a dopamina. Então, essa oscilação hormonal que a gente tem, que é natural desse período, interfere na produção desses hormônios. E é por isso que a gente fica meio depressiva, fica triste, fica chateada, que o humor oscila. E aí, por que a gente fala assim que, nossa, que dá muita vontade de comer de tudo, né? Aumentar a ingestão de calorias mesmo. Comer besteira, comer doce, comer chocolate. Por quê? Justamente por causa disso, porque tem uma queda na produção desses hormônios do prazer. Então a gente já não enxerga muito prazer naturalmente nas coisas, né? Já não tá muito feliz, já não tá muito de bom humor. E aí, esses alimentos mais calóricos, esses alimentos, né, que a gente já associa, a gente pensa no chocolate, nossa, que gostoso, às vezes numa pizza, nossa, que alimento gostoso. A gente já até pronuncia o nome desse alimento com mais alegria, parece, né? Com maior satisfação. Então, a gente busca na comida a liberação desses neurotransmissores, da dopamina, da serotonina, a gente busca nesses alimentos. Mas é só através de alimentos que a gente consegue liberar esses neurotransmissores? Não, claro que não. Tudo que consiga gerar pra gente a sensação de prazer, a gente vai liberar esses neurotransmissores. Então, o que a gente deve buscar? A gente deve buscar essa felicidade, essa liberação desses neurotransmissores em outras atividades. Ao invés de buscar na comida, faz um exercício físico que você goste mais. Às vezes naquela semana você não tá tão afim assim de fazer musculação mesmo. Não é o ideal, tá? Mas assim, pelo menos por uns dias, às vezes você não tá tão afim de fazer musculação, mas você gosta de correr. Porque você sente mesmo uma sensação de prazer. Eu sinto, eu gosto de correr. Não é uma coisa que eu faço com muita frequência, mas me dá prazer mesmo. Nossa, quando termina, né? Eu tô endorfinada. Eu falo que eu tô endorfinada, porque eu liberei muita endorfina. Então, a gente fica com aquela sensação boa, né? É aquele cansaço gostoso. Esse cansaço gostoso nada mais é do que a liberação desses neurotransmissores. E a gente acha aquilo prazeroso. E outras atividades que você gosta, tá? Não precisa buscar somente no exercício. É saudável a gente já buscar no exercício. Mas, assim, nesses dias, busca fazer alguma coisa que você gosta muito, sabe? Tira mesmo tempo pra você. É assistir uma série? É assistir um filme? É, de repente, fazer alguma atividade artesanal? Não sei, o que vocês costumam fazer? O que vocês gostam muito de fazer? O que dá prazer em vocês? Sair para dar uma volta, dar uma espairecida, passear com a família, passear com o cachorro. Eu gosto mesmo de fazer atividade física. Confesso para vocês que é o que eu tô falando. Libera
A endorfina dá aquele cansaço gostoso mesmo. Eu realmente acho muito bom. E assim, tem gente que passa muito mal nesse período, né? Isso é fato. Não é comum pra mim, mas tem um mês e outro que acontece de ter algum dia que eu tô com muita enxaqueca, mas muita enxaqueca mesmo, que só dá vontade de eu ficar deitada no quarto escuro, de olho fechado. E aí, tipo, se é um dia, eu me permito fazer isso, sinceramente. Eu me permito tirar o dia pra ficar ali quietinha no meu canto, no máximo dar uma lida em alguma coisa. Se eu tiver muito mal, eu faço isso. Mas como identificar se você só tá burlando o treino, só tá dando uma preguicinha, ou se você realmente não tem condições, seja por enxaqueca, seja porque tua pressão tá muito baixa, seja porque você tá com muita cólica. Como saber? Ó, eu adoto o seguinte método. Você levantaria da cama pra viajar, ou então você tá viajando, nossa, tá numa viagem muito bacana, tá cheio de coisa pra fazer lá fora. Você levantaria da cama mesmo assim? Então, beleza, levanta da cama e vai treinar. É esse o meu método. Agora, se você falar, não, nossa, hoje eu tô zoada, eu tô com muita enxaqueca, eu tô com muita cólica, eu tô passando muito mal e eu não levanto da cama por nada nesse mundo, nem pra viajar, nem pra receber um dinheiro lá na loteria, se eu puder fazer isso amanhã. Não faço. Nesse caso, tudo bem, tira um dia pra você, não tem problema, não é um dia, entenda, não é um dia que vai fazer você deixar de ter resultados, você perder os resultados que você já teve. Mas sempre se programe também. Se você já sabe que nesse período você não fica muito bem, aproveita, não fica tirando, né, treinando 2, 3 dias na semana e tira os outros dias off. Nas semanas que antecedem esse período, aproveita que você tá bem disposta, vai, treina todo dia, sabe? Um máximo de dias que você conseguir, aproveita mesmo. Janete, se eu tô na viagem, eu curto cada momento com ou sem cólica. Então, você consegue ir pra academia treinar, Janete. Consegue, faz um esforcinho que consegue. Porque assim, dizer que a gente tem a maior disposição do mundo pra sair e treinar nesse período, né? Tanto da TPM como no período menstrual, a gente não tem, né? A gente não tem a maior disposição do mundo. Tem dia que a gente tá mais fraca mesmo, tá desanimada, tá indisposta, tá sentindo dores. Só que, o que acontece? Você vai pra academia, você faz sua musculação, você libera esses neurotransmissores. Então, por mais que você esteja passando mal ali, esteja desanimada pra ir, pode ter certeza, se você for, depois que você terminar, você vai liberar esses hormônios, você vai ficar com uma sensação de prazer muito grande e pode ter certeza, você vai até conseguir amenizar alguns desses sintomas. Claro, não precisa treinar pesado como você treina todo dia, né, com a máxima intensidade. Às vezes naquele dia você não tá conseguindo fazer todas as séries até a falha, você não tá com aquela disposição, você tá meio desanimada. Mas não importa, só de você estar indo, se exercitando um pouco, isso é muito importante, dá uma sensação muito grande de bem-estar. Então, às vezes a gente deixa de fazer uma coisa que é benéfica pra gente, porque você pensa no benefício imediato. Por exemplo, meu benefício imediato, às vezes, quando eu tô ali com um pouco de enxaqueca, é dormir, ou é pegar um chocolate e comer a barra inteira, comer uma pizza sozinha. Às vezes o meu benefício imediato é esse. Só que esse benefício imediato traz outras consequências para você, né? Você vai ficar mais inchada comendo besteira. Você vai reter mais líquido ainda. Se você já estava retendo líquido, você vai reter mais líquido. Isso vai prejudicar seus resultados. Isso vai te atrapalhar a emagrecer, porque você interrompe um ciclo que você estava indo ali legal, né? De repente você interrompe e dá uma jacada por 1, 2, 3 dias e você fica o dia inteiro assim, às vezes dias inteiros
a semana inteira assim. Então, isso atrapalha muito seu emagrecimento, atrapalha muito seus resultados. E você deixa de fazer algo que a longo prazo vai ser melhor para você, que é ir treinar, que é se alimentar bem. E assim, falando disso, a gente muitas vezes busca nesses alimentos esse prazer imediato, né? Como eu tô explicando. A gente tá desanimada e o nosso cérebro automaticamente faz esse exercício. Nossa, eu quero me sentir bem e eu quero me sentir bem agora. Nosso cérebro é imediatista. Nosso cérebro funciona assim, gente. Ele não é paciente. Nosso cérebro também está de TPM, você tem que pensar nisso. Nós estamos por inteiro de TPM, então nosso cérebro é imediatista. Ele vai buscar um prazer imediato. Nosso cérebro é moleque. Ele vai buscar esse prazer imediato. Por isso que muitas vezes a gente vai querer o quê? Vai querer pegar a barra de chocolate, comer a barra de chocolate inteira, porque isso te dá aquela sensação imediata, né, de prazer. Só que aí, por quanto tempo vocês sentem prazer comendo chocolate, comendo a pizza, comendo o lanche? Por algumas horas, né? Ou até chegar a hora de você dormir, aí você esquece. Porque aí no dia seguinte, você acorda, está se sentindo pior ainda. Porque além dos seus sintomas não terem desaparecido, né? Talvez eles voltem até piores. Você ainda vai ficar se sentindo feia. Você vai se sentir mais inchada. Você vai ganhar uns graminhas, pelo menos, a mais, né? Tem gente que ganha até quilos a mais. Você vai aumentar sua retenção de líquido, que também vai te garantir uns quilinhos a mais, certo? Então, não fiquem pensando apenas... Eu sei que nesse momento a gente age por impulso, a gente age por instinto, mas tentem se controlar um pouco. Quando bater aquela vontade, na hora você pensa, você lembra de mim? Você pensa, não, meu cérebro é moleque, meu cérebro tá buscando um prazer imediato, mas esse prazer imediato vai me fazer engordar, vai me fazer ficar inchada, ficar retida. Daqui a algumas horas ou no dia seguinte eu vou estar me sentindo mal, eu vou estar me sentindo pior ainda, porque eu não resisti, porque eu não aguentei. Então, ao invés de buscar nos alimentos, começa a buscar em outras coisas, em outras atividades, certo? Como eu falei pra vocês, os neurotransmissores são liberados também durante o treino. Às vezes não parece. Quando você tá na sua cama, quentinha, não parece que vai liberar neurotransmissor nenhum, né? Parece que só tá liberando naquele momento ali, que você tá feliz naquele momento. Mas vai por mim, depois que você quebra essa objeção de levantar da cama, de sair do conforto ali da sua casa, colocar uma roupinha, ir pra academia, fazer o seu treino, pode ter certeza, você vai sentir muito bem-estar, mas muito mesmo. Bom, eu acho que muita gente colocou ali os sintomas, né? Deixa eu dar uma olhadinha. Eu queria falar um pouco dos alimentos que é legal a gente evitar e também dos alimentos que é legal a gente incluir na alimentação. E não só durante a TPM, durante o período menstrual, né? Mas incluir mesmo na nossa alimentação. Fernanda, não vale a pena ceder ao alimento porque o efeito é tão rápido, mas as consequências são tão longas. Exatamente. Tem que pensar nisso. Ele te dá um prazer imediato, mas a longo prazo, não vale a pena. Sério, faça as contas. Não vale a pena. O que a gente deve evitar nesse período? Cafeína. E a cafeína, lembrem-se sempre, não tá só no café, tá bom? Quem curte aí uma Coca-Cola tá na Coca, mas a Coca tem 500 mil motivos para vocês não consumirem, né? Mas chá verde, chá preto, tá bom? Também contém muita cafeína. Então fiquem muito atentos, porque a cafeína, além de tudo, às vezes você acha que não produz tantos efeitos para você, mas ela interfere no nosso sono. Eu mesma sou do tipo que fala, a cafeína não tira o meu sono, eu durmo normalmente à noite, mas interfere, tá bom? Tem estudos indicando que interfere no nosso sono. Às vezes a gente não tem a consciência
disso, do quanto interfere, tá? Mas ela interfere no nosso sono, então a gente acaba dormindo pior, e aí se já estava irritada por causa da TPM, vai ficar mais irritada ainda, vai dobrar a irritação, vai dobrar a meta da irritação. Então, evitem cafeína. Que mais? Eu até deixei várias coisas aqui. O açúcar é o que eu já expliquei pra vocês, né? A questão do açúcar é que traz um prazer muito imediato, né? Você come, você acha gostoso, libera um neurotransmissor, sensação de felicidade. Só que o açúcar também tem um efeito rebote, tá? Ele dá essa sensação de felicidade imediata, mas depois ele também tem um efeito meio depressivo. Não depressivo no sentido de você ter uma depressão, tá bom? Mas depressivo no sentido de você ficar desanimada, de você ficar desmotivada, né? Na hora que você come, é maravilhoso. Só que depois tem esse efeito rebote. Você fica desanimada, fica desmotivada, tá bom? E ainda por cima vai ficar se sentindo mal, porque você ingeriu essas calorias a mais. Isso vai te deixar mais inchada, mais retida, vai ganhar essas calorias, vai se sentir pior, vai se olhar no espelho. Você não vai lembrar. Na hora que você se olhar no espelho, você não vai lembrar do momento que você estava comendo chocolate e estava gostoso. Você vai lembrar nesse momento que não valeu a pena, que você comeu, mas passou tão rápido. Você passou tão rápido aquele momento. Você não vai lembrar que foi gostosinho aquele momento. Você só vai pensar que você não está satisfeita com o que você está vendo no espelho. Pode ter certeza que isso vai pesar muito mais, que isso vai ter um impacto muito maior do que os breves minutos que você levou. Às vezes nem isso, né? Dependendo de quem tá comendo. Às vezes nem vai levar muitos minutos de felicidade, né? Que é o período que você tá comendo aquele chocolate. Depois disso, acabou. Então, tenta sempre ter atitudes que vão ter um impacto positivo na tua vida a longo prazo, tá? Esses impactos a curto prazo não fazem diferença nenhuma na nossa vida. E isso é uma coisa também que eu sempre falo, não só nesse período de TPM, né? Mas, assim, em tudo na vida. Por exemplo, você sai pra jantar. Aí tá, nossa, tem um negócio assim super gostoso pra você comer, uma coisa assim que você tava louca pra experimentar, que você nunca provou na vida às vezes. Tá bom, beleza. Ótimo, gente. Tá aí pra você experimentar mesmo. É legal a gente ter novas experiências. Agora, pra quê? Ficar se entupindo de calorias. Eu falo que as minhas calorias estão sendo muito bem gastas. Pra que ficar se entupindo de calorias com um negócio que você tá acostumado a comer, sabe? Que você, nossa, se quiser, você come toda semana. Então, pra que você vai sair, às vezes, no meio da semana e comer isso? Você nem tava com tanta vontade assim. Você viu, pensou, gosto, vou comer. Então, segura, tá? Tenta dar uma segurada. Tava falando dos alimentos, né? Sódio, seguro, salzinho, tá bom? Gente, e às vezes as pessoas ficam com medo de colocar sal na comida, de temperar a comida. E a questão não é essa. Eu também tempero a minha comida. Eu uso sal, às vezes eu uso sal comum, às vezes eu uso sal do Himalaia. Mas é tudo com moderação. O sal, ele serve para realçar o sabor dos alimentos. E esse sal de cozinha, ele nem tem tanto sódio. Mas assim, é claro, tá? Não é pra você pegar uma colher de sopa pra temperar ali o teu arroz, tá? É um pouquinho, é sempre uma pitadinha. Pega o sal entre os dedos, usa aquilo pra temperar. Isso aí, nossa, não vai atingir os níveis de sódio que é bacana você consumir por dia, tá? Isso aí tá tudo bem. O problema é que as pessoas consomem temperos prontos, tá? Esses caldos prontos, aquilo lá é uma bomba do sódio. Miojo que vem aquele pacotinho, nossa, aquilo lá, gente, é você mergulhar no barril do sal, tá? Tem muito sódio. Refrigerantes, todos os produtos industrializados têm muito sódio. Nossa, comecem a ler a embalagem dos alimentos, vocês vão ficar assustados.
Fernanda, eu uso sal grosso para churrasco. Mas você usa diariamente? Assim, depende do que você tá fazendo, do que você tá cozinhando, né? Tenta sempre. Isso, a gente precisa de iodo. Não é que a gente tem que ficar totalmente sem sal, mas observar a mesma quantidade que está sendo usada, tá? Tudo bem você temperar a comida, mas temperar. Tudo moderado, não faz mal, né? O que faz mal é a gente exagerar. Ter que colocar sal, muito sal em tudo, né? Aquela comida que você sente que tá salgado. Você sente o gosto do sal. Já tá errado. A comida não é para sentir o gosto do sal. É para você sentir o gosto do alimento realçado, né? Também não é bacana você colocar um alimento na boca e não ter gosto de nada. O sal serve sim para realçar o sabor dos alimentos. Tem nutrientes super bacanas de serem consumidos, que a gente inclusive tem que consumir, que tem que colocar na nossa alimentação, mas tudo moderado, tá bom? E os alimentos que são legais da gente consumir. Teve uma moça que me perguntou, quem que era mesmo? Eu anotei. A Alana me perguntou se o chá de amora traz benefícios. Queria falar sobre isso. Tem vários alimentos que trazem muitos benefícios, assim, a serem incluídos não só nesse período, mas na nossa dieta como um todo, né? Mas nesse período tem alguns alimentos em especial que tem ação anti-inflamatória, que tem antioxidantes, que amenizam sim os sintomas da TPM, tá? Que são frutas cítricas, tá bom? Tem muita vitamina C. Peixes e oleaginosas, que tem ômega 3. Vegetais verdes escuros, que tem vitamina E. Que mais? Vários outros alimentos. A amora, ela tá ali no grupo das frutas cítricas, né? Às vezes a gente fala em frutas cítricas, só lembra de limão, laranja, acerola, mas tem outras frutas que também são frutas cítricas, tá? As frutas vermelhas em geral, como morango, amora, framboesa, kiwi, abacaxi, que mais? Maracujá, uva, ameixa, todos são frutas cítricas, então, especialmente nesse período, são frutas bacanas de serem consumidas porque tem uma ação anti-inflamatória. Então, é legal consumir isso para diminuir. O que mais que é legal de consumir? E a água, né, gente? E falando do chá de amora, eu falei do chá de amora no começo e já esqueci. Eu queria puxar um outro gancho. Que tem muita gente que pergunta: pode consumir o chá de tal fruta? O suco de fruta? A gente pode consumir? É bacana? E, gente, é o seguinte: quanto aos sucos de fruta, aos chás, não é que não pode consumir. Muito pelo contrário, tá bom? É bom você consumir, sim. Eu consumo com moderação. Porque o que acontece? O suco e o chá, a gente tem as frutas ali na sua forma processada, né? Tudo que a gente descasca, pica, quanto mais a gente fatia, a gente espreme, a gente faz aquele suco, a gente vai retirando os nutrientes daquele alimento, daquela fruta, daquele legume, daquela verdura. Isso tudo é uma forma de processamento, né? Não é um processamento industrial nesse caso, é um processamento caseiro, mas é uma forma de processamento. Quando a gente processa um alimento, a gente vai retirando. Quanto mais você processa, né? Quanto mais você pica, corta e tal, cozinha, esquenta, quanto mais você faz isso, mais você vai retirando os nutrientes daquele alimento. Quanto ao suco de fruta, o que sobra? Sobram poucos nutrientes e sobra muita frutose, tá? Porque, assim, as principais fibras, os principais nutrientes, geralmente estão na casca, tá bom? Estão concentrados ali na fruta, no legume mesmo, sabe? E não no suco que ele fornece.
Então, quando você espreme, quando você faz aquele suco, você acaba perdendo boa parte dos nutrientes. Você acaba ingerindo poucos nutrientes e muita frutose. A frutose é o açúcar das frutas. Então, você acaba ingerindo muita frutose. Ou seja, você acaba ingerindo algumas calorias vazias, digamos assim, né? Não chega a ser vazias, mas calorias que estão sem os nutrientes mais importantes, né? Porque o grosso ali dos nutrientes você jogou fora, você descartou, você jogou no lixo, né? Então, a melhor opção é sempre a gente consumir tanto as frutas como os legumes na sua forma inteira, na sua forma crua, tá bom? Sem ficar tirando casca, sem ficar... Claro que tem alguns que não tem como, né? Apesar de ter muitas funções para as cascas dos alimentos, tá? Dá para fazer uma infusãozinha ali de chá, dá para fazer algumas coisas bacanas, uns temperos. Mas assim, o ideal, se a gente quer extrair aquele nutriente do alimento, por exemplo, né? Perguntou o exemplo do chá de amora. Se você quer extrair os nutrientes daquele alimento, se você quer consumir os nutrientes daquele alimento, porque são eles que vão amenizar os sintomas da TPM, eles que vão ter essa ação anti-inflamatória, essa ação antioxidante, o ideal é que você consuma a amora mesmo, inteira, certo? E não extraia simplesmente o suco ou faça ali a infusão da amora, tá bom? Então, o ideal é isso. Mas não é que tem problema tomar suco e tomar chá, viu, gente? Pelo amor de Deus. Que tem blogueira aí que fala que engorda, que faz mal. Não é isso, tá? É só que é importante que a gente opte pelos alimentos na sua forma ali, in natura mesmo, tá? E não que a gente fique processando. É melhor a gente consumir daquela forma que ele vem. É o melhor para nossa saúde, para o nosso emagrecimento, para tudo, tá? São boas opções para fazer suco? São ótimas opções. É melhor do que você comprar um de caixinha. Mas você deve considerar essas calorias na tua dieta, tá? Não é livre. Até um suco integral de uva, que às vezes a gente compra no supermercado, é ótimo, tá? Muito bom, como eu tô falando. Eu também consumo. Mas não é para você tomar junto com todas as refeições, tá? E isso vai te garantir umas calorias a mais no final do dia. Pode ter certeza. E não são poucas, tá? Alguém perguntou aqui, Vânia perguntou do desinchar. Todos esses chás prontos, eles são feitos para vender. Essa que é a verdade, né? Desinchar, eu não sei mais os nomes. Eu mesma já comprei, mas assim, porque eu gosto mesmo do chá. Não tem problema nenhum a gente tomar chá de saquinho, tá? Não tem problema nenhum. Mas não é que ele tem mais efeito do que os outros, tá? Tudo bem, tem algumas ervas em específico que tem propriedades mais... que ajudam a desinchar, né? Que ajudam a gente a desintoxicar, tá bom? Tem propriedades diuréticas, tudo bem, tem algumas ervas, tem alguns alimentos que têm essas propriedades mais fortes, vamos dizer assim, né? Mais predominantes. Mas não quer dizer que os outros não tenham, tá? E assim, nem dá tanta diferença assim, vou falar pra vocês. Às vezes uma erva que tem a propriedade diurética comparada com a outra... Sabe, às vezes você tá gastando dinheiro comprando o desinchar, que não é barato, né? Vamos combinar. Sendo que, sinceramente, o efeito é o mesmo de outro, de uma ervinha ali, de saquinho, que você comprou de outra marca, sabe? Não faz tanta diferença assim. Isso realmente é feito para vender, para as pessoas comprarem, né? Tem aquele apelo mesmo de que te desincha mais, mas vai por mim, não é melhor do que os outros, pode ter certeza. Gontijo de Glau, eu não consegui descobrir seu nome, então eu li seu perfil. Chá de amora ou cápsulas é bom para quem está na menopausa?
Olha, eu não sei te responder, porque assim, sobre a menopausa eu já não sei falar tanto. Vou pedir a ajuda dos universitários. Mas, mas como eu falei, a amora tem ótimas propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes. Então, eu acredito que seja ótimo para menopausa. Como eu disse, é ótimo a gente consumir, a gente colocar essas frutas no nosso dia a dia mesmo. É interessante que a gente consuma cerca de 3 porções de fruta ao longo do dia, porque todas têm as suas funções, têm os seus nutrientes, tá bom? E, como eu falei, dê preferência a consumir a fruta mesmo, tá bom? Não a ficar fazendo chá, a ficar processando o alimento, ficar fazendo suco, tá? O que mais, gente? Que outras dúvidas vocês têm? Me digam. Vou dar uma lida no que vocês comentaram já, porque teve tanto comentário. Daniela, no inverno não tomo muita água. Exatamente. Muitas pessoas passam por isso. Mas a gente tem que calcular aquela quantidade de água que multiplica 35 ml, né, pelo seu peso, que aí você vai obter mais ou menos ali a quantidade ideal para você. Mas o que que eu faço? Eu já fui muito ruim para beber água, muito mesmo. Hoje eu não fico sem água. Nossa, e quando eu vou num lugar, seja num churrasco, né? Gente, esse churrasco de família nunca tem água, vocês já repararam? Nosso Deus, as pessoas não bebem água, eu tô falando. E quando eu vou e não tem, geralmente eu já levo assim minha garrafinha, porque eu sei que nunca tem. Mas eu já fui muito ruim pra beber água. Até eu ter diversos problemas, né? Tipo pedra no rim, infecção urinária. Eu não fico sem. E o que que eu faço? Esse negócio de você ir lá toda hora beber um copinho não dá certo pra quem não é chegado numa água, pra quem tá nessa fase de se acostumar a beber muita água. O negócio é o quê? Eu tenho um galãozinho, aliás, eu tinha um galãozinho, porque ele até quebrou, eu tô precisando comprar outro. Mas se eu não uso esse galãozinho, eu uso qualquer garrafa maior d'água mesmo, no mínimo de 500 ml ou 1 litro. Esse galãozinho era de 1 litro. Eu enchia ele e assim, até, sei lá, 1 hora, 2 horas da tarde, eu já tinha que ter bebido um galãozinho. Era a meta que eu colocava. E aí sempre ficava ali do meu lado do meu computador, trabalho ali no computador o dia inteiro. Então, era a meta, até metade do dia, um galãozinho. A partir ali das 2 horas, mais ou menos, eu tinha que ingerir mais um galãozinho d'água. E assim eu tinha controle, porque nessa época que assim eu não consumia muita água, qual que era o meu erro? Eu deixava pra ir lá no filtro toda hora pegar um copinho d'água. E quem disse que eu ia? A gente fica com preguiça, a gente esquece, isso não dá certo. Então, uma dica assim espetacular, que é super simples, mas é espetacular, que eu dou pra você, arrume um galãozinho ou uma garrafa PET mesmo, né? De 1 litro pelo menos. O ideal é isso, tá? E pra você consumir pelo menos uns 2 litros de água por dia, tá? Ah, uma outra dica também é fazer água saborizada. Eu vou passar uma receitinha pra vocês, tá? É bem bacana, porque assim, pra quem não gosta de água, pra quem não tem muito hábito, né? Coloca um limãozinho, uma laranja, umas folhinhas de hortelã. Fica super refrescante e é tão bonito. Você coloca num vaso bonito. Ó, a mulher é movida pela beleza. Você vai ver um jarrinho d'água mais bonito, você vai beber água só pra beber água daquele jarrinho. Vocês são assim também? Não sei se é porque eu sou mulher ou libriana, e mulher e libriana, mas é isso. Só porque é bonito a gente já quer consumir. É assim que funciona. Arruma uma garrafa d'água bem bonita que você vai fazer questão. O meu galãozinho era super bonitinho e era cor de rosa. Só por isso eu já queria beber água do galãozinho. Ah, boa pergunta, né? A Neia tá perguntando se tem alguma contraindicação de álcool na TPM.
A contraindicação é a mesma do café. O café é estimulante, o álcool também é um estimulante. Então, vai aumentar a tua irritabilidade. E no caso do álcool também vai aumentar teu inchaço, vai aumentar o consumo de calorias. Então, não é muito recomendável, tá? Não é, gente? Que bom que eu não sou assim sozinha. A gente bebe porque é bonitinho. Tá vendo? Então, então é uma boa dica. Arruma um recipiente bem bonitinho, uma garrafinha bonita, que vocês vão ficar com vontade. Vânia, falando em limão, é bom tomar água morna com limão pela manhã em jejum? É bom, mas é bom não porque emagrece mais. A água com limão, primeiro, é bom você acordar e beber um copo d'água. Isso tem muitos benefícios mesmo, inclusive para pele, para cabelo, né? É muito bom você iniciar seu dia assim. A água, só a água, não precisa nem ser morna, tá? O limão é muito bom, é fruta cítrica, tem diversos benefícios, tem muitas vitaminas. Então, é muito bom sim, mas não quer dizer que vai te emagrecer mais, tá bom? Água com limão, em jejum, sem jejum, não vai te emagrecer mais. Não existe, coloquem isso sempre na cabeça, sempre lembrem disso. Não existe um alimento que emagrece mais que o outro, tá? Isso não existe. Existem alimentos que engordam mais, porque são mais calóricos. Agora, alimento que emagrece não existe. Existe uma alimentação saudável, tá bom? Existe uma alimentação saudável que deve ser seguida. E é a modulação das calorias de acordo com as tuas necessidades, de acordo com o teu perfil, é que vai determinar se você vai emagrecer ou se vai engordar. Se você tá ingerindo mais ou menos calorias do que você gasta ao longo do dia. Isso é que é determinante, tá bom? Sandra, quem tem problema de gastrite pode tomar água saborizada? Pode, Sandra, sem problemas. Só que aí dê preferência a fazer com frutas que não ataquem a tua gastrite, né? Muitas vezes as frutas cítricas que a gente costuma usar na água saborizada pode ser que interfiram mais na tua gastrite. Vai depender do teu grau de gastrite, das tuas recomendações médicas, tá bom? Mas tenta achar algumas frutas que não vão interferir nisso e usa essas frutas. Mas assim, mesmo as frutas cítricas, vou te falar que não tem tanto problema, porque é que nem eu falei, né? Você acaba tirando só aquele suco ali da fruta. Então, você também não pega essa parte que atacaria a tua gastrite, vamos dizer assim. Mas, Lúcia, eu não entendi muito bem sua dúvida. Tapioca ou aveia? Como assim? É múltipla escolha? É pra eu escolher entre um e outro? Não sei. Depende, cada um tem sua utilidade. É que assim, a tapioca tem um índice glicêmico mais alto, né? Geralmente a gente consome a tapioca, coloca, por exemplo, uma chia, né? Que vai ajudar a diminuir esse índice glicêmico. A aveia por si só já é uma fibra, então tem um índice glicêmico mais baixo. Não é que eu indico nenhum nem outro. Depende das tuas necessidades. Eu consumo os dois. Consumo a aveia com banana de manhã, por exemplo, e às vezes no meu pós-treino ou no meu jantar, eu janto uma tapioca, entendeu? Aí a dica da Silviane: faz com camomila e hortelã para gastrite. E são gotinhas de fruta. Boa dica. Eu gosto de colocar hortelã sempre. Patrícia, açúcar demerara, 2 colheres de sopa por dia prejudica a dieta? Bom ponto. Qual que é o problema da gente ficar buscando alternativas para adoçar os alimentos? Primeiro, teu paladar nunca vai acostumar ao sabor natural dos alimentos.
tem muitos alimentos que naturalmente tem um sabor mais cítrico, mais azedinho, né? Se você ficar adoçando tudo, se acostumar a adoçar tudo, o café que é mais amargo, né? Se você se acostumar a adoçar tudo, você nunca vai se acostumar ao sabor natural dos alimentos. Então, primeiro ponto ruim de ficar colocando mesmo essas alternativas de açúcar, seja o demerara, né? Seja o xilitol, seja stevia, enfim. Então, eu te recomendo que você não fique colocando essas opções diariamente. O que eu gosto? Quando que eu gosto de usar essas opções? Em receitas que eu faço no final de semana, ou às vezes durante... Eu falo final de semana porque geralmente é quando a gente se permite mais, né? Sair da dieta, tirar uma refeição off. Mas às vezes no meio da semana, gente, se der vontade, eu faço uma refeiçãozinha off ali, mais gordinha e compensa no final de semana, tá bom? Isso aí não tem regra. Então, eu gosto de usar o demerara em algumas receitas. Por exemplo, no final de semana, eu fiz um brownie fit. Aí, nesse brownie fit, que era com chocolate 70%, farinha de amêndoas, eu usei o açúcar demerara. Acho ótimo para essas receitas de doce, por exemplo, tá? Acho muito bom. O xilitol também é uma boa opção. O xilitol tem um pouco menos de calorias, mas usado um pouco mais de exagero, ele pode prejudicar, soltar um pouco assim o intestino, né? Mas o demerara, ele é menos prejudicial para isso, mas ele tem mais calorias, ele é mais calórico, tá? Então, assim, eles não são zerados de caloria. Então, vão ser umas calorias a mais e ainda tem essa questão do paladar mesmo, tá bom? Que pode prejudicar você se acostumar. Fernanda, isso mesmo. Quando a gente se acostuma com o café e sem açúcar e vários outros alimentos. Hoje em dia eu tomo limonada sem açúcar, tranquilamente. A gente se acostuma mesmo. Mas, gente, voltando ao foco ali da TPM. Voltando ao foco. Qual outra dúvida vocês têm? Me conta. A Silviane ali em cima tava reclamando de que vem agora no final do desafio tá na TPM. Mas é o que eu falei. Beba bastante água, tá? Resumindo tudo que eu disse assim na live sobre a TPM. Beba bastante água, consuma esses alimentos anti-inflamatórios, tá bom? Antioxidantes, que você vai se sentir bem melhor. E não deixe de treinar, sinceramente. Não deixe de fazer exercício. Vai te garantir um bem-estar maravilhoso. Oi, Né, eu falei de vários. Eu falei das frutas cítricas, falei dos vegetais verdes escuros, falei de peixes oleaginosos, tá bom? Todos auxiliam muito, justamente porque tem propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes. Então, é super importante consumir esses alimentos, não só no período de TPM, né? Mas incluí-los mesmo na dieta. É bastante importante, porque eles têm nutrientes, assim, que é sempre bom a gente ter na dieta, né? Mas, resumindo, então é isso, gente. Não deixem de incluir esses alimentos na dieta, não deixem de se alimentar bem. E tenta segurar um pouco aí a ansiedade, tenta buscar outras alternativas, tá bom? Pensa nas atividades que você gosta de fazer. Isso, Neide, não deixa de treinar. Não deixa. De verdade. Ó, o pensamento que eu falei. Se fosse pra você viajar, se fosse pra você tá curtindo uma viagem, você levantaria da cama? Então, levanta a bunda daí e vai treinar. Agora, não. Nada me tiraria da cama hoje. Então, tá, beleza, tirar um dia. Não é isso que vai te atrapalhar, tá? Se você manteve a sua constância, se você fez tudo certinho até aí, não vai
ser 1 ou 2 dias que vão te atrapalhar. Pode ter certeza. Patrícia, o fluxo intenso realmente é ruim. Realmente é muito ruim. Assim, só que isso é muito biológico, né? Assim, não tem nada natural que diminua o seu fluxo, né? Os anticoncepcionais, pelo menos os orais, eles ajudam a diminuir um pouco. Não só o fluxo, como os sintomas da TPM. Mas outros não, né? Assim, o anticoncepcional, o que acontece? Ele ajuda a regular um pouco os hormônios, porque, né, diariamente estão sendo, através da pílula anticoncepcional, estão sendo liberados hormônios. Então, as doses são mais controladas. Não é aquela queda muito drástica, depois aquela subida muito drástica, como quando a gente não toma nada. Mas, mesmo assim, ocorre uma oscilação desses hormônios e aí não tem jeito. A gente vai ter TPM. O negócio é a gente aprender a lidar com ela, a conviver com ela, tá bom? Se não tem jeito da gente tirar, da gente ficar sem, que a gente aprenda a conviver. E assim a gente consiga levar a nossa vida saudável e consiga atingir nossos objetivos. Não fiquem boladas com... porque eu tô inchada, tô me sentindo mal. Pensa que isso vai passar, tá? Tenta amenizar o máximo possível, ingerindo muito líquido, principalmente água. E não adianta também só beber água e só consumir esses alimentos na fase da TPM, tá bom? Se você fizer isso durante um mês inteiro, mantiver essa constância, você vai ver como os sintomas da TPM vão ser amenizados, no geral, tá bom? Não precisa esperar chegar aqueles dias para você colocar isso aí na tua dieta, para você aumentar o consumo de água, tá? É importante sempre manter essa constância porque te faz bem, porque é saudável, porque é isso que vai te ajudar a emagrecer, tá bom? Mas beba muita água mesmo, que vai reduzir bastante essa sensação de inchaço, indisposição, vai reduzir bastante esses sintomas, tá joia? Bom, gente, eu vou finalizar aqui então. Mandem sempre sugestões de temas pra mim, eu vou tentar fazer essas lives semanalmente. Semanalmente a gente vem conversar um pouquinho, bater um papo, né? Que é super bacana a gente compartilhar essas experiências. Show de bola, gente! Um beijo pra vocês, então. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem sempre em contato comigo, me mandem sugestões, suas dúvidas, o que vocês querem que eu fale, porque isso me ajuda bastante, acrescenta muito pra mim, viu? Um beijo pra vocês!